Conectando Vidas no ar e hoje mais um programa feito com muito carinho para você, sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista Grazi Menezes. Ela é especialista em alimentação para TEA, TDAH, síndrome de Down e vai ser um bate-papo informativo. Se eu fosse você, não saía daí porque o programa está imperdível. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos e eles hoje estão super especiais. Eles vão para Ana Paula, das Mulheres em Movimento, que na segunda-feira, dia 31, fez um evento belíssimo, a entrega do troféu de Fênix para Fênix. E eu fui agraciada com ele. Muito obrigada, Ana Paula, gratidão. E também tivemos outras mulheres maravilhosas que receberam esse troféu, como Andiara Suassuna, Janeide Alves, Rejane Lemos, Valesca Ribeiro e Grace Lescope. Beijão para vocês e parabéns pelo troféu. E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é esse livro de bolso da minha amiga Valquíria Gualberto com o tema Empoderada por Deus, a beleza da mulher cristã. É um livro de bolso que tem um conteúdo gigante. Então, se eu fosse você, não perdi essa leitura. Vale a pena conferir. Estamos de volta e agora sim nós vamos conversar com ela, Grazi Menezes. Ela é nutricionista, especializada em TEA, TDAH, síndrome de Down e outras coisas. Antes de tudo, Grazi, eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite em participar do programa Conectando Vidas. Eu que agradeço pelo convite. Pronto. Antes da gente entrar no assunto da nutrição e mais detalhes, eu queria que você falasse sobre você. Quem é Grazi Menezes? Então, Grazi Menezes é uma mulher de 46 anos, que tem 2 filhas, já jovens, né? Adolescentes já passaram aí, jovens, que uma dessas filhas teve AVC, tem uma paralisia cerebral leve, né? E que conhece um pouco desse público, né? Então já comecei ali criando a Cauane, ela tem 21 anos e uma mulher negra de muita fé e muita perseverança, cristã, sou cristã e creio em missões, né? E acredito que as nossas missões a gente às vezes quer fugir dela, mas Deus coloca a gente para voltar para aquilo que é planejado por Ele. Muito bem.
Eu estava dando uma olhadinha, Grazi, no seu Instagram, e é como eu disse, né? Você tem especialização em TEA e neurodivergentes, né? Várias deficiências. E como você acabou de comentar, também você tem uma filha, não é? Então isso já vem de casa. E agora, esse mês, nós estamos falando sobre a conscientização, né, sobre o autismo, e nós sabemos que pessoas do espectro autista, elas têm uma seletividade alimentar também. E aí eu queria saber, o que foi que levou você a partir para esse lado, a se especializar nesse tipo de nutrição? E por quê? Então, no início da carreira, como muitos profissionais acabam fazendo, a gente vai em busca de atendimento, né, para a gente pegar mais prática também. E aí, nesse início do atendimento, em que a gente faz, o público é bem variado, eu conheci uma criança, né, chegou até a mim uma criança autista, com um nível de seletividade, hoje eu entendo, um nível de seletividade grave, onde ela só se alimentava com seringa. Ela tinha 7 anos na época. E para mim foi assustador. Por mais que a gente entenda de como a gente trabalhar, mas assim, era um grau muito, muito alto, né? E é assustador porque você fica pensando, nossa, como é que eu posso ajudar essa criança? Ela está numa fase que ela já deveria mastigar, né? Ela precisa movimentar, utilizar os músculos. E aí eu me interessei e disse assim, vou fazer um curso. Comecei a procurar cursos, na verdade foi assim, vou procurar alguns cursos. Só que quando eu ia vendo a grade, e aí eu ia me apaixonando pelos temas, eu encontrei a grade dessa pós em nutrição com foco em autismo, TDAH e Down. E eu fiquei apaixonada, eu falei, quem sabe, vou tentar. E aí fui pesquisando e cheguei até aqui. Que legal. E também você trata do intestino, né? Que nós ouvimos falar popularmente que o intestino é o segundo cérebro. Eu queria também que você falasse um pouco sobre isso. Está ligado as duas coisas, a alimentação, o intestino? Como é que você explica isso pra gente? Eu já trabalhava com intestino, né, saúde intestinal, paralelo também ao trabalho com autismo. E na pós-graduação eu fui ver quanto é importante, quanto foi importante todo esse meu estudo focado na saúde intestinal. Até porque o meu interesse pela saúde intestinal veio primeiro por conta de um histórico meu, né, de intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, e aí eu queria já da faculdade, nossa, eu quero cuidar do intestino e tal, e aí na realidade você começa a ver outras coisas, só que essa relação intestino-cérebro, hoje em dia já está mais bem evidenciado, ela é uma relação desde o nascimento, né, porque a gente precisa do nutriente, a gente precisa se alimentar, a gente precisa receber os nutrientes, e por onde eles vão passar? É pela via intestinal. Então é o intestino que tem ligação com a nossa corrente sanguínea, é por lá que vão haver as trocas e aí vai passar o nutriente na forma mais simples possível para que vá abastecer o nosso organismo. Então é lá onde todas as coisas, vamos dizer, os nutrientes, né, no sentido do que é bom até o que é ruim, as bactérias, né, os aditivos, tudo que a gente ingere, né, que a gente consome, um dos meios de absorção é o intestino, o maior meio de absorção, então é o maior órgão, né, um dos maiores órgãos que tem a pele, né, mas o maior órgão interno, é por onde a gente recebe contato com os patógenos, né, que são os vírus, as bactérias, os parasitas, as substâncias tóxicas. Então assim, é um meio de contato com o externo, embora ele não seja externo, né, mas o trato gastrointestinal, a gente começa pela boca, vai ao estômago e aí todo o processo do intestino e chega lá na onde faz a troca, né, para a corrente sanguínea. Então é importantíssimo você cuidar, porque vai depender do que você se alimenta, do que você consome, como ele vai chegar e a mensagem que o intestino, que ele é bem irrigado, sabe, de nervos, ele é bem inervado, por isso faz segundo o cérebro, porque ele realmente tem uma inervação, então ele meio que manda mensagem. Então se você come e aí aquela comida não te faz muito bem e começa a liberar alguns gases, algumas substâncias tóxicas, né, algumas citocinas inflamatórias, essas citocinas mandam mensagem para o cérebro de que tem alguma coisa errada, e aí o cérebro devolve a mensagem com
algum sintoma, né? Algum desconforto, isso, né? algum desconforto. E aí vem as enxaquecas. Então, assim, é tão extenso que ao decorrer de hoje eu espero que eu esclareça um pouco e traga numa linguagem mais clara para o público que vai assistir. Então, em continuação ao que você estava explicando, quais são os sinais que o nosso intestino pode não estar funcionando como deveria e quais são as mudanças que nós temos que começar a fazer para que ele funcione melhor? Então, os primeiros sinais, eu digo assim, é observar as fezes, né? O padrão de fezes, a gente costuma falar que é o padrão de banana. Então, ela precisa ser lisa, né? Sem grumos, ela precisa estar juntinha, né? E ela não pode ser muito ressecada. Na verdade, ela não deve ser ressecada. Então, assim, precisa ser lisa, extensa e ser contínua. Isso já é um ponto de observação. O outro ponto é a frequência. Então, se você faz, né, se você vai ao banheiro até 3 vezes ao dia, você está no fluxo, dependendo se é costumeiro, isso é normal. Mas se você passa mais do que isso, você já pode estar entrando num ciclo de algum problema, algum tipo de diarreia, algum tipo de rejeição, alguma alergia alimentar. E o contrário também, se você passa mais de 3 dias sem ir ao banheiro, pode ser uma constipação causada por vários fatores. Então, observar a frequência, o formato das fezes, o que tem nas fezes, né? É olhar mesmo. Recentemente, com essas essas viroses, melhor dizendo, eu tive uma virose recente, né? Porque eu trabalho num ambiente meio que hospitalar. E aí é muito comum de você se contaminar. E aí dessa virose eu tive também uma infecção bacteriana que ficou no meu intestino. E eu percebi porque ao olhar minhas fezes eu vi que tinha muco, que é a secreção, que é aquilo que a gente chama de catarro, né? E essa secreção foi que me alertou e como eu estava sentindo um pouquinho de febre, eu fui ao médico e falei para ele, olha, eu tô com um muco, né? Uma quantidade grande de muco e aí a gente associou que seria um problema intestinal. Então assim, o muco para mim foi um sinal de alerta. Sangue é um sinal de alerta. Fezes endurecidas. Fezes endurecidas é sinal de alerta. Você sentar no vaso, ficar por várias horas e não conseguir é sinal de alerta. Você defecar, sair, continuar sentindo essa sensação de que a evacuação foi incompleta é um sinal de alerta. O formato muito achatado é um sinal de alerta, porque às vezes pode ter alguma coisa que está obstruindo o intestino. Então, assim, tudo isso na questão das fezes. Fora distensão abdominal, dores que não passam, as dores abdominais imediatas. Por exemplo, você está normal, daqui a pouco você sente assim, aquele cômodo vai lá e tem uma diarreia, depois passa. Então, são sintomas que não são normais, né? Até mudar a rotina. Eu conheci, uma vez eu estava levando Cauane para um retorno médico, né? Da cirurgia que ela fez, e aí foi engraçado, eu conversando lá com o senhor, ele nem sabia que eu era nutricionista, aí ele contando pra mim que ele tinha feito uma cirurgia de câncer, eu falei, como é que o senhor descobriu, né? E aí ele nem imaginava que eu trabalhava com saúde intestinal, ele falou, foi porque eu sempre fiz cocô todos os dias. E aí, de repente, eu passei 3 dias sem fazer cocô e fui para o hospital. Eu disse, não, tem alguma coisa de errado. Eu achei tão interessante, porque assim, não é comum, né, a pessoa fazer isso. Geralmente as pessoas esperam vários dias. E aí ele chegou lá, realmente, ele estava com câncer. Então, assim, eu não aconselho que as pessoas façam isso, tipo, 3 dias sem fazer cocô, vou para o hospital, né? Mas precisa se atentar, porque vários anos você conhece o seu ritmo intestinal. E quando, assim, as pessoas acostumam ao laxante, tá? 3 dias... Eu conheço pessoas assim, já não fazem 3, 4 dias, aí vai para o chá de sêmen e outras coisas. Isso também pode ser prejudicial para o intestino da pessoa acostumar só com laxante? Pode, porque assim, em primeiro lugar, não é normal você ser constipado. E usar o laxante, ele não é uma via normal, natural, né? Então assim, o ideal é que você use alimentos, né? O mais próximo do natural.
certo que o chalicene, né? Mas aí o efeito dele, laxativo, a via que ele usa no nosso organismo, ela é muito agressiva. Então, assim, ela é meio que um remédio, né? Na verdade, alguns relaxantes, a gente chama de PEG, eles têm esse potencial de puxar muita água e forçar seu intestino a expulsar, né? Aquilo que está preso. Nesse movimento, você pode machucar seu intestino, porque ele vai estar ali naqueles movimentos, e aí você pode ter justamente aquilo que eu falei, que é aquela sensação de evacuação incompleta, que pode causar cólica, e a cólica, você pode estar tendo uma inflamação. Então, o uso por vários períodos, né, um período prolongado de laxante pode causar uma inflamação, porque aí você pode estar irritando seu intestino, né, forçando ele. Mas claro que assim, isso a gente precisa pontuar caso a caso. Às vezes é necessário, né? Mas o ideal é, usou uma vez, tá bom, primeiro, usou, depois que eu dou sempre uma dica. Você vai ao banheiro, vai fazer cocô, aí, sei lá, tá preso, e aí usou um laxante. Espera 3 dias, porque geralmente o laxante põe tudo pra fora, né? E aí você ficou com o intestino vazio. Então, geralmente, você demora 3 dias pra você encher novamente, porque o intestino é grande. Então, aí espera um dia e já toma laxante de novo. Não, espera encher novamente e aí você mantém uma alimentação, algumas coisas, regular e procurar um nutricionista, né? Isso. Pra poder ajudar. Ô, Grazi, mas assim, aí as pessoas que estão ouvindo agora já perceberam que o intestino não funciona bem. Quais mudanças devem começar? Pelo menos assim, o básico. O básico é ver a quantidade de água que você deve beber. Então a gente calcula para uma pessoa que não faz atividade física com frequência, 35 ml vezes o seu peso. Então você pesa 50, você multiplica 50 vezes 35 e vai dar o ideal de água para você. Não é essa história de 2 litros para todo mundo, não. Né? Depende do seu peso. Você pode precisar até de mais. Eu atendo crianças que precisam de mais de 2 litros. E atendo adultos que precisam de menos. Então, ver a ingestão de água, praticar atividade, preferencialmente para quem tem problema do intestinal, faz exercícios que movimentem o abdômen. Então, aquele polichinelo, sabe? Aquela borboleta que você sente. Então, tem exercícios específicos que mexem aqui no abdômen. Fazer uma caminhada e fazer a própria massagem também abdominal. Né, massageia. Os 3 pontos é a atividade física, a água e o consumo de fibras. Fibras está presente nas frutas, verduras, legumes. Então, frutas com casca como maçã. A maçã, ela com a casca, ela não vai te prender. Né? É claro que você precisa também beber água e comer com a casquinha, porque a casca é uma fibra. Mas tem outras fibras que a gente pode comprar, psyllium, farelo de aveia, geralmente os mais comuns, né? Mas tem a chia. Então, consumir fibras, né? Aquilo que vem, porque acaba estimulando, né? Aquilo que vem da natureza. E um ponto, assim, muito importante e interessante é a posição que você vai ao banheiro, porque quando você vai defecar, o nosso padrão hoje não é o de antigamente. Antes a gente usava, né? Era de cócoras. Então, de cócoras você abre a passagem para o cocô. E quando você senta no vaso sanitário da altura que é atualmente, você acaba fechando, então dificulta. Então, se que o ideal é colocar um banquinho, já ouvi fazer um apoio, faz um bolinho de revista, bota uma caixa de sapato, mas bota. Eu falo para algumas pessoas que não têm tanta dificuldade, faz isso, você vai ver que você chama e ajuda, de verdade. Que legal. Agora vamos especificamente falar assim, principalmente das pessoas, né, com TEA, né, que são autistas, né? Nós ouvimos, eu tenho colegas que têm filhos autistas e tem uma seletividade alimentar grande. Então, como a alimentação, ela contribui e influencia para o bem-estar das pessoas, principalmente neurodivergentes? Então, os neurodivergentes, né, os TEAs, TDAH, na verdade, assim, eles têm uma necessidade aumentada, né, de nutrientes. Então, por exemplo, de ferro, de zinco. E aí, essa necessidade aumentada, quando não é suprida, eles começam a ter uma dificuldade na palatabilidade. Então, assim, eles começam a sentir um sabor que não é tão interessante, muda o apetite. E assim, vamos pensar do ponto de vista, vamos pensar de uma forma mais fácil para todo mundo entender. Vamos lá.
eles são pessoas normais, igual todo mundo, né? Então, uma pessoa que sabe verbalizar, que sabe explicar o que está sentindo, se ela come alguma coisa e queimou, queimou a língua, e aí você vai e explica. Alguns desses TEAs, né, vamos dizer, nível de suporte 2 ou 3, né, às vezes eles são não verbais, ele não sabe explicar que está sentindo dor, é igual um bebê, então o bebê só chora. Né? Então, por que o bebê chora? Porque é a forma de comunicação deles. Então, por trás do autismo ter essa seletividade é justamente porque tem alguma coisa que está incomodando, eles não conseguem expressar, e a forma dele expressar é recusar o alimento. Então, eu encontro muitos autistas que estão com problema de esôfago, com esofagite. Eu encontro muito autista com constipação, e aí ele fica mal-humorado, ele sente dor, ele sente a barriga inchada. Gastrite é muito comum, porque é comum hoje em dia, né? Então, crianças que já nascem com refluxo, por exemplo. O refluxo, aí você vai no médico, ele trata o refluxo. Mas aí você fica com vestígio, que é com dor estomacal. E o que passa essa dor estomacal? Comer, que aí você diminui a acidez. Aí é aquele caso do autista que come demais, sabe? Não estou dizendo que vai ser sempre isso, mas são os casos. Então, é entender que o autista, por não saber se expressar, por trás da seletividade pode existir uma dor, problemas, né? Uma dor, uma necessidade, até uma verminose. A verminose para o autista é muito, vamos dizer, é desafiador, ele fica irritado. Por quê? Porque ele está comendo, mas não está se nutrindo. Então ele acaba ficando com anemia, a própria anemia da fadiga, da moleza, né, da indisposição. O próprio adulto, a mulher gestante, quando pare, que ela perde muito sangue, então ela fica prostrada. Então imagina, às vezes o autista está prostrado, mas é só uma anemia. E é trabalhar em cima disso, de descobrir por que ele está assim. Então, eles são muito seletivos e a seletividade deles está muito relacionada a esses sintomas que não são descobertos. E aí é dito assim, ele é seletivo porque ele é autista. Não, ele é seletivo porque ele está com algum problema. A gente precisa resolver esse problema para melhorar. E tem algum alimento que precisa ser evitado, né, pelas crianças, pelas pessoas neurodivergentes, ou não existe isso? Existe sim. Olha, é muito importante que quem estiver assistindo, né, que encaminhe, pelo amor de Deus, para o máximo de pessoas possíveis. Hoje em dia a gente tem muitos estudos que comprovam, tanto para os neurodivergentes, para todo mundo, né, a alta influência dos ultraprocessados. Ultraprocessados são aqueles alimentos, aqueles produtos que não tem nada de alimento, né, tem muito pouco, mas que tem muito aditivo, ou seja, ele tem muita coisa adicionada. E esses sabor, aditivos, né? Que são os corantes, os edulcorantes, que no caso é o adoçante, os conservantes. E hoje mesmo eu atendi uma criança que a mãe me trouxe o resultado do exame e com alergia moderada a corante vermelho, que é o corante da cochonila. Nossa, mas aí ela perguntou, onde é que tem isso? Eu falei, na bala, pirulito, remédio. Imagine, o menino assim, fez o exame do IgE total dele, tava bem alto. Ele com alergia. E aí a gente associa, é a mudança de tempo. Ele estava com alergia. A corante, o próprio corante alimentício tem. Então, assim, tomar cuidado com essas coisas, porque a gente precisa cuidar das nossas crianças e puder ao máximo evitar o excesso de doces, os alimentos com muito corante, alimentos embutidos como calabresa, salsicha, porque eles têm substâncias que são tóxicas, né, para o intestino do ser humano em geral e para o autista mais ainda. Entendi. Aí agora você pode nos dar exemplo, então, de nutrição, né, de alimentação que faz bem para eles? Em geral, tem alguma coisa assim mais específica que diz, não, isso aqui faz muito bem para esse público? O brócolis, né? Oh, meu Deus! Então, porque o brócolis, ele tem alguns nutrientes, né? Uma substância muito importante no controle, na melhora dos sintomas do autismo, por incrível que pareça, assim. É um alimento meio
tabu, né? Eu não como Apesar que ele não é brócolis. ruim, né? Não tem gosto de nada. A nossa função na terapia alimentar é mostrar outras formas de você apresentar o brócolis, porque não necessariamente precisa ser o brócolis solto ou ele no arroz. Pode fazer nuggets, você pode brincar, na verdade, né? Mas assim, é um dos alimentos, mas não é o super alimento. Na verdade, assim, é a variação. Eu tenho muito paciente que tem um suporte nutricional bom, por quê? Em primeiro lugar, os pais evitam colocar ultraprocessados em casa, né? Não quer dizer que a criança não vai comer salgadinho, não vai comer algum outro tipo de doce. Não, mas tentar ao máximo caseiro. Você fazer ou comprar de produtos de pessoas que fazem sem tanto conservante. Frutas, né? O máximo possível de frutas, verduras, legumes. Principalmente as frutas vermelhas, porque elas têm muito antioxidantes, né? Tipo morango, a própria acerola tem muita vitamina C, as sementinhas também. Então, assim, o mais vegetal, não tirando os outros, mas os vegetais são muito importantes para as crianças, né? E aí, qual o conselho que você dá, assim, para os pais que estão nos assistindo, que têm crianças, têm pessoas, né, autistas, enfim, com outras deficiências também? Qual o primeiro passo para começar a melhorar a alimentação? Porque, por exemplo, eu tenho o Raniel, o Raniel tem síndrome de Down. E aí, infelizmente, gosta de uma calabresa e a gente vai tentando no dia a dia, né, inserir outras coisas, mas eu confesso a você que é um pouco difícil. Então, qual o conselho que você nos dá para começar? Então, assim, de início, respirar fundo e observar os sinais, né, dessa criança ou adolescente, né? Tem muito adolescente também aí, viu, dando trabalho para comer. E você tratar a comida como algo prazeroso. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente faz quando a criança chega lá no consultório é brincar com ela com a comida. Então brincar com brinquedo mesmo. Então assim, começar a ter em casa coisas que se relacionem com a comida. Poxa, mas ele é um adolescente, não vai querer brincar de montar. Então compra um livro que fale alguma coisa relacionada a isso. Sabe? Nem que seja um livro, nem que seja assistir um episódio, mas trabalhar isso no contexto da realidade dele. Não precisa necessariamente colocar nada forçado, mas que seja da realidade. Então, trazer a alimentação para a rotina. Sentar-se à mesa. Mesmo que a criança não queira, o adolescente não queira comer a mesma coisa que você come, mas que ele respeite e entenda que vocês estão comendo ali e aquilo ali faz parte de um ritual. É interessante isso, porque a criança, geralmente o autista, ele tem esse prazer pelo ritual. Para ele é muito bom isso. Verdade. E aí você pode fazer isso, a gente chama de ritual, mas assim, é um momento, às vezes, sagrado. Então fazer da refeição um momento sagrado é o primeiro passo. E trabalhar, ele não gosta de beterraba, ok. Então deixa uma beterraba lá na fruteira, na geladeira. Então, ele não quer pegar, então não maximize o que for ruim, por exemplo, o que for negativo. Se ele tem nojo de algo, eu tenho nojo, eu não dou a ele porque ele tem nojo. Não precisa repetir que ele tem nojo. Ele diz ele não gosta porque ele ainda não gosta, sabe? Deixar ele experimentar coisas novas, deixar o adolescente, talvez nem tanto, mas a criança, deixa ela se sujar, deixa ela brincar com a comida, deixa ela pegar a comida com as mãos, sabe? Eu tô com a comida, deixa ela pegar, não transfira a sua, às vezes o seu trauma. Às vezes a gente tem traumas anteriores, antigamente a gente era forçado a comer beterraba, né? Era outra geração, né? Isso, a geração de hoje é brócolis. A nossa geração era beterraba e, pelo menos a minha, beterraba, acho que suco de genipapo. Eu era boa de boca, sabe? Mas assim, a beterraba eu lembro que eu fui da época que minha avó me deu ovo cru na boca, você acredita? A minha fazia uma gemadinha, né, mãe? Gemada com a canelinha, açúcar. Desse jeito.
E nós tomávamos aquele ovo cru, mexia. E a gente não teve coragem de fazer isso para os nossos filhos. Isso, e tá aí, todo mundo vivia. Mas às forte. vezes a gente também transfere outros traumas que não precisa. Por exemplo, às vezes a gente não gostava, a gente era seletivo, não gostava, sei lá, de mamão, e aí a gente não oferece mamão aos nossos filhos. E quando ele tem nojo, a gente reforça o nojo. Então é não reforçar os pontos negativos e reforçar os positivos. Nossa, você comeu muito bem, sem precisar, se você comer o mamão, vou te dar um chocolate. Não, que maravilha que você comeu o mamão, é ótimo pra pele. Então, que maravilha, você, gostei da sua posição, sabe? Sem estar fazendo trocas. Sem estar fazendo só troca. elogios. Elogios. Eu percebo, quando você falou assim, livros, essas coisas, Raniel mesmo. Os Minions, banana, né? Então, quando ele assiste, aí ele vai, quer comer também a dúzia toda, né? Mas é interessante, porque aí eu fico às vezes vendo se tem algum desenho que tenha uma alimentação legal para mostrar, porque justamente isso estimula. Mas assim, nós também sabemos, Grazi, que tem um público adulto, não é autistas, não é neurodivergentes. E assim, para esse público, qual a importância também de ter uma alimentação ajustada? Porque se já chegou na fase adulta e se não tem esse costume de estar se alimentando bem, como fazer para as famílias que convivem? Segue o mesmo padrão de evitar. Primeiro passo é você evitar os ultraprocessados, porque o ultraprocessado ele tem um alto teor de temperos. Então, assim, acaba que acostuma o nosso paladar de não gostar da comida mais natural. Então, assim, aquela comida de vó, do tempero que você pega lá do coentro, da cebolinha, da cebola. Então, é muito do tempero pronto. E aquele tempero pronto, ele já é feito justamente com realçador de sabor, que é pra você comer e você não querer parar de comer. Né, que dizem que é o sabor, né, o segredo o sabor do amor, mas não é do amor, é realmente ele imita um neurotransmissor, pra você ter noção. E isso é tão maléfico que acostuma o nosso paladar de tal forma que a gente começa a não sentir sabor nas coisas naturais. Então você vai tomar um suco de goiaba, você acha sem gosto. Então se você vai... Tudo tem que pôr um adoçante, tudo você tem que colocar mais tempero, porque não tem gosto. Então o primeiro passo é esse, e depois é fazer as pazes com a comida, sabe? Lembrar, por que você não gosta tanto de abacate? Um exemplo. Eu não gosto de abacate porque talvez naquele dia, então se perdoar. Eu tive uma paciente adulta e ela falou pra mim dessas questões dos lanches, e aí a gente precisou conversar sobre. Tudo bem, se você antes não teve condições, né? Porque a gente vive muito esse reflexo de pequeno, não poder comer os lanches que a gente gostaria, ir pra escola ver outros comendo. Tudo bem você viver isso, mas pronto. Agora você já é um adulto, já passou, e agora você quer viver uma vida saudável. Então é assim, se reconectar, sabe? Com si mesmo, entender que hoje nós temos uma geração saudável que deseja ter longevidade, mas longevidade com saúde. Você viver muitos anos e viver doente não compensa, né? Isso. E aí, continuando ainda falando a respeito dos neurodivergentes, né, principalmente dos autistas, assim, por conta dessa seletividade alimentar e muitas vezes não resolvida, existem algumas crianças que ficam realmente com a imunidade baixa, que não se alimentam direito. E aí, você é a favor da suplementação, e quando ela é indicada? Eu sou totalmente a favor da suplementação, eu suplemento, e ela é indicada quando existe uma necessidade aumentada. Por exemplo, se você tem necessidade de ferro e você já está com ferro, já com anemia, então não adianta indicar a alimentação. A alimentação é para manutenção. Para você erradicar uma falta, uma deficiência, tem que ser com a suplementação. Por quê? Quanto tempo mais você passar com essa deficiência, você pode estar causando prejuízos. E os prejuízos, eles são físicos e eles são neurológicos. Porque o nosso cérebro precisa dos nutrientes, né, para se desenvolver. A gente está crescendo, a criança está se desenvolvendo, as células estão se replicando, e a gente não pode esperar que quando ele começar a comer ele vai melhorar. Então a gente ouve muito de outros profissionais: não, ele é criança, ele vai melhorar.
como ele vai melhorar se ele não está comendo? E um ciclo vicioso se você não se alimenta bem, você pode ter uma desnutrição nutricional, ou de nutrientes, ou de proteínas, né, ou de calorias. E isso mesmo, a própria desnutrição, a própria falta de nutrientes vai lhe dar falta de apetite, e aí você não vai querer comer, então vai ficando pior. Então tem que suplementar. Suplementação com um profissional que conheça de suplementação. O nutricionista, ele estuda isso, né? Imagina só. Eu vi um comentário de uma mãe que disse assim, que uma colega, né, mãe também, falou assim, por que você vai fazer mesmo essa receita aí que ela passou? E aí ela falou que era melhor você perguntar pro médico. Eu não desfaço, gente, cada um no seu quadrado, mas a gente estuda isso, sabe? Ao invés de a gente estudar sobre emagrecimento, todo mundo pensa que a gente só fica estudando sobre emagrecer. A gente estuda isso, é a química dos alimentos, é o que funciona, na doença, na saúde, na velhice. Então a suplementação ela é super importante, mas claro que você precisa ter cautela para suplementar. Você me perguntou quando que tem que suplementar? Eu suplemento quando eu vejo os exames. Sabe? Meus pacientes, eu solicito exames, a não ser que eles já tenham algum exame recente, e aí eu dou uma olhadinha, mas você tem que olhar os exames, até porque os nutrientes, eles interagem entre si. Então eu preciso saber como é que está o funcionamento renal, hepático, mesmo do autista, mesmo criança, mesmo bebê, idoso, eu sempre peço para ver os exames, e aí que eu vejo os exames, aí eu vejo a necessidade de suplementar. E geralmente você precisa de alguma coisinha, nem que seja uma vitamina D, né, uma C, um ômega 3. É isso que eu ia pedir para você explicar para as pessoas o que é suplementação, né? Que nós estamos falando aqui, mas possa ser que alguém assim não entenda o que é. Então dê exemplo de uma suplementação, por exemplo, que é muito usada hoje. A suplementação é justamente você pegar algum nutriente, algum bioativo. Bioativo é alguma coisa que não precisa ser uma vitamina ou um mineral. Então a gente pode suplementar peptídeos de colágeno, a gente pode suplementar ferro, as vitaminas B, C, D. Então é você colocar algo que o seu corpo está precisando. Mas tem algumas coisas que não são necessariamente vitaminas, né? Mas tem uma função parecida, né? Que aí você... Para quem já ouviu falar, né, as coenzimas, né, aí tem o whey protein, são substâncias que naturalmente ou a gente está deficiente ou a gente precisa de uma demanda maior, também tem isso, sabe? Por exemplo, se você, não necessariamente você precisa estar em falta, mas se você vai fazer uma cirurgia ou você fez uma cirurgia e você precisa, né, de um suplemento para te ajudar a se recuperar mais rápido. Então ele é esse potencializador, né, para você melhorar mais rápido, ele acelera o processo. Bem feito. Minha querida, nós estamos chegando já ao final, gente, do nosso programa, um bate-papo muito gostoso. E eu gostaria de saber, assim, nesse momento, diante do que nós conversamos, qual a mensagem que você deixa para os pais? Principalmente, né, aqueles pais que lidam com autistas, com TDAH, com crianças e pessoas neurodivergentes, da importância da alimentação. Qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu quero deixar para todos hoje é que fiquem atentos aos sinais dos seus filhos, netos, né, dessa criança que está ao seu lado, ou adolescente. Observe os sinais dele, que por trás de uma seletividade, por trás da irritabilidade, por trás de uma agressividade, da insônia, pode existir algum problema. Então, cuide dele, observe se é algo que está irritando, se é a própria alimentação que ele come, quando ele come aquela coisa ele fica mal. E anote, faça o rascunho, leve para um profissional. Se o profissional não acredita em você, procure outro, né? E observe o cocô, a urina, a barriguinha, a pele. E além de tudo isso, observe o que ele come, né? Tente se atentar, leia rótulo. Eu acho que a primeira dica é observe a criança, segundo, leia o rótulo. Ai, doutora, eu não sei identificar. Procura no site Desrotulando, ele vai te ensinar como é que você vai pesquisar algumas coisas. Mas se ainda tem dúvida, vai na internet, procura algum profissional, pede ajuda. É muito bom você procurar,
primeiro ingrediente, ele é o que tem mais. Leia o rótulo. Gente, o rótulo ele é tão importante pra gente que ele salva vidas. Porque se você tem um filho, como eu falei, alérgico a corante, você lê lá no rótulo, esse contém corante tal, porque já é obrigatório que seja colocado. Então, leia o rótulo, observe os sinais e dê o mais natural possível, o máximo que você puder dar daquilo que é plantado perto de casa, daquilo que você consegue comer da natureza, né? Valorize aquilo que a natureza dá, valorize aquilo que você tem do seu vizinho, né? Daquele agricultor familiar, valorize brincar com a criança. Estimular ela brincando, leva o feijãozinho para fazer brincadeira, o arroz, passa no pezinho, na mãozinha. Mesmo ele tendo a maior sensibilidade, né? As dificuldades sensoriais, mas brincar faz parte, observar é muito bom e ler rótulo salva vidas. Muito obrigada. E para aquelas pessoas que nos assistiram e estão interessadas assim, em contratar os seus serviços, onde é que encontra a doutora Grazi? Então, eu... Instagram, pode falar tudo. É mais fácil me encontrar no Instagram, @GraziMenezesNutri. Você vai lá no meu Instagram, tem algumas postagens diárias, eu tenho postado muito no meu status, o meu trabalho com crianças, né, com crianças seletivas, eu amo de paixão. Eu me divirto muito, muito mesmo, tanto com a vitória deles como com eles, assim, eu me torno uma criança junto com eles. E eu trabalho também em algumas clínicas, né, faço atendimento, mas é mais fácil você me achar no Instagram, porque como cada dia em um lugar diferente, pode ser que se você for naquele local não vai me achar, não tenha vaga, então procura no Instagram e a gente redireciona. Porque pela manhã eu estou atendendo em um lugar e à tarde eu atendo em outros lugares. Também palestras, se vocês estiverem interessados, fazer uma roda de conversa, né? A gente vê aí um momento e estou aqui, né, à disposição de vocês para poder atender. Eu faço esse trabalho, sim, especializado, primeiramente como... a Sueli já falou, né? Especialista em autismo, mas eu faço também terapia alimentar, que é um trabalho semanal para ajudar os pais, né? Fazer aquilo que você talvez não consiga, que é mais difícil, né? Com a gente eles se soltam. Ah, que bom. Grazi, muito obrigada, viu? Com certeza voltará ao nosso programa outras vezes, viu? E foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigada. Obrigada a você. E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Fiquem com Deus!